Muito bem, amigos do canal, como de costume, estamos aqui com um grande profissional, a Renata Cabrini. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre logística e outras coisas, né, que virão aí sobre o nosso bate-papo. É uma pessoa de muita experiência, ela está focada nesse mundo da logística e ela veio para contribuir com mais uma entrevista aqui no nosso canal. E já vou soltar a palavra para ela contar um pouquinho dela, e aí a gente vai fazendo bate-papo. É com você, Renato. Prazer estar aqui com você e o pessoal do canal. Agradeço essa oportunidade de estar conversando contigo. Bom, sou a Renata Cabrini, como você disse, sou engenheira mecânica, tenho um pouquinho mais de 10 anos aí de formação. Comecei a minha carreira no supply, então sempre em logística. Trabalhei durante 6 anos na Ambev e agora, aproximadamente quase 5 anos, estou aqui na Raízen. Esse é um pouquinho da minha história profissional, mas tem um pouquinho da história pessoal também, que durante a faculdade tive a oportunidade de morar em alguns países diferentes, né? E aí o maior tempo que eu morei fora foi na Alemanha, eu morei 1 ano e depois mais um tempinho trabalhando. E é isso, esse é um pouquinho sobre mim. Bem interessante, realmente. Eu tenho, assim, vontade, né, de trabalhar fora do país, ainda não, por ter uma família já complexa, daí eu ainda estou tentando encaixar tudo isso, mas eu quero ainda vivenciar isso aí, tenho muito inveja sua. Mas aí a gente entra nessa questão de. Eu trabalhei com alemães, né? É bem interessante. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho como é trabalhar com alemães, essa sistemática, todo esse jeito, né? A gente fala muito do mundo oriental, mas a gente falando do mundo alemão, né? Dos procedimentos, como seguir procedimentos, como realmente eles são, né, criteriosos em todas as atividades. O que trouxe isso de crescimento profissional para você e o que você pode contar um pouquinho para a gente? Boa. Falando um pouquinho, então, do período que eu morei na Alemanha, eu fui estudar na Alemanha, então eu fiz parte da minha faculdade, parte da engenharia mecânica em TU Darmstadt. Darmstadt é uma cidadezinha bem próxima de Frankfurt, que eu acho que é a maior ali próxima, né? E eu fiz, então, 1 ano de faculdade lá e também, durante esse 1 ano, estagiei 6 meses e depois tive a oportunidade de voltar e ficar mais um tempinho lá na Alemanha. O meu estágio foi em supply chain, mas numa parte mais voltada para desenvolvimento de produto e um pouquinho de suprimentos, assim. Isso é bastante complexo na Alemanha, porque na Alemanha você precisa trabalhar com exatamente o que é a sua formação. Então, é um pouco diferente aqui no Brasil, né? Nós, engenheiros aqui no Brasil, a gente está em banco ou a gente está em empresas que nem sempre necessitam de CREA ou trabalham com isso. E na Alemanha isso é um pouquinho diferente, mais restrito. Então, lá eu fazia uma parte de compra de produtos, e aí eu trabalhava com a parte de pastilha de freio e freio a disco. E aí você participa, né? Você faz toda a parte, desde da prospecção da compra desses raw materials, desses materiais que vão constituir essas pastilhas, até realmente o teste dessas pastilhas. Então, é uma parte dentro da cadeia de supply chain que tem desde o desenvolvimento do produto, mas também tem a compra desse produto cru que vai fazer o produto em si, né? E foi muito rica a experiência que eu tive lá. Eu acho que, assim, tenho muito que agradecer meus gestores, os meus primeiros chefes, porque eles foram super pacientes. Eu tinha, apesar de morar lá, eu fui aprender a língua conforme eu fui tendo a faculdade mesmo e também entrando no estágio. E, de fato, um pouco do que você trouxe, eles são muito diretos e mais rígidos em alguns quesitos, no sentido de esse é o fluxo, esse é o processo e deve ser feito assim. Então, é um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil, e às vezes até a forma do feedback você fica um pouco perdido, assim, porque você fala, nossa, é meio rude, mas eu acho que, de maneira geral, isso ajuda muito a gente a entender de fato que hoje tem de melhoria no seu trabalho, porque eu acho que às vezes aqui
falando um pouco de liderança, né, e comparando com o Brasil, eu acho que às vezes a gente, líder, não tem a coragem de falar para o bem do outro. Então, eu vejo que isso é uma qualidade muito grande que eu adquiri o tempo que eu passei lá. Óbvio que você pode dizer todas as coisas, mas tem que dizer com amor, né, de maneira cirúrgica. E óbvio que também a dificuldade da língua às vezes podia parecer um pouquinho mais duro do que talvez fosse. Mas a experiência foi bem bacana, foi bem legal. E eu acho que foi uma experiência legal para os dois lados, porque depois, quando eu já estava aqui no Brasil, eles me convidaram para voltar para treinar um outro estagiário que iria ficar no meu lugar. Eles até me convidaram para ficar, mas na época eu tinha muito medo de não ter o meu currículo e o meu diploma brasileiro. Eu acho que um pouco por falta de conhecimento mesmo, assim. E um pouco de medo de, putz, como isso funcionaria com o CREA e tudo mais. Então, eu decidi voltar para o Brasil e finalizar minha faculdade aqui mesmo. Não me arrependo, porque eu acho que, da mesma forma que o meu país investiu no meu desenvolvimento, né, eu fiz Unicamp. E pela Unicamp eu tive a oportunidade de ter bolsas. Então, eu acho que nada mais justo do que eu voltar e trabalhar em empresas brasileiras. É bem interessante, realmente. A gente vê sempre, né, esse sentido inverso, né, da instituição em si, né, investir muito nos estudantes brasileiros e eles levarem toda a tecnologia, todo o conhecimento para fora e ir embora e a gente não ter esse retorno, né? E hoje a gente já entende já que o pessoal está amadurecendo mais, está indo e voltando, está tendo realmente essa troca, né? Eu tenho alguns amigos que seguiram a área acadêmica de pesquisa, que eles tiveram essa oportunidade de viver nos Estados Unidos, Finlândia, em outros países, na própria Alemanha também, e eles foram lá, fizeram os estudos, os desenvolvimentos, e trouxeram para dentro da universidade novamente, e crescem, né? Um é do segmento da inteligência artificial e o outro é do segmento da física médica, né? E eles trazem muito dessa pesquisa e eu acho muito interessante. E a gente tem esse viés, a gente tem essa filosofia, né? Como eu fui um oriundo do crescimento industrial, né? A minha formação é basicamente horizontal, eu tenho 20 e poucas especializações, mas eu não tenho mestrado, não tenho doutorado. E hoje, dentro do ramo acadêmico, isso me faz falta, né? Mas acho que assim, Interessante, André. acabou mesclando, eu consigo dar boas aulas, mesmo não tendo, né, essa vivência acadêmica, mas às vezes para seguir dentro da carreira acadêmica, daí eu vou ter que voltar a estudar, eu vou ter que terminar isso aí, não adianta. Esse ponto que você trouxe é bastante interessante, né? Porque, assim, quando você vê na Europa, nos Estados Unidos, existe uma valorização maior de um mestrado, de um doutorado no mercado de trabalho. E quando você olha aqui no Brasil, isso talvez é visto. Não é que ele é mal visto, mas ele não é visto como algo diferencial. Então, assim, você ter um bom currículo de mestrado e doutorado, se não for para um meio acadêmico, ainda no mercado de trabalho, eu acho que isso vem mudando, mas ainda no mercado de trabalho ele não é tão valorizado. E aí acaba que, como isso demanda muito investimento de tempo, né? E diferente de uma Europa ou dos Estados Unidos, onde você tem ali os seus horários, Estados Unidos eu acho que menos, mas a Europa você tem os seus horários muito regrados de tempo de trabalho. E aí isso facilita com que você se atualize, que você tenha melhores formações, né? Então você vai mais PhDs. Aqui no Brasil, como você tem esse mercado em formação, acaba que você acaba trabalhando muito e não necessariamente consegue encaixar nos seus momentos, né, de lazer, porque você já está bastante demandado, uma formação maior. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que eu acredito muito na metodologia do 70-20-10, sabe? Que 70% realmente vai vir do dia a dia, de você pondo a mão na massa. A teoria, ela vai corresponder 10% do seu aprendizado. Porque esses outros 20 vão ser dessas trocas, que
você vai tentar fazer uma atividade, e aí você vai vir me perguntar, porque eu já fiz, e aí você vai trocando essas informações e isso consolida o seu a sua aprendizagem. Mas eu acho que muito vem do dia a dia. Então, eu falo que é legal o professor ter um PhD, ser mestre e doutor, mas é legal também ter essa vivência no mercado de trabalho que te traz a mão na massa da diferença, né? Sim. Até para exemplificar cases, né, a gente desenvolver, né, porque o aluno, às vezes, ele se prende mais, às vezes, para a vida como ela é realmente, né? E o que tem de moderno, né? A gente entra na faculdade, muitas vezes, a gente com aquelas. Pô, o que tem de diferente que eu não vou encontrar na internet, que eu não vou encontrar assim pesquisando, basicamente, rapidamente, em algum veículo aí de rede social? Que tem de diferente? Daí você vai buscar, né, os grandes profissionais, aí a estrutura do mercado que vem trazendo todo esse retorno de informação. E outro ponto aí, já entrando já no mundo de Ambev, já que eu tenho bastante curiosidade, esse mundo, quando você viveu dentro da Ambev, de distribuição, de logística, de compras, suprimentos, né? Quais foram as principais dores, as principais realizações suas lá dentro da Ambev? Como e se você tem contato hoje lá também, como que eles estão fazendo, né? Com toda por exemplo, esse caso do Rio Grande do Sul, como que configura, né, toda essa transição de marca, falando um pouquinho de gestão de demanda, né? Como que trabalha, né? Falar, poxa, eu faço mais Skol, eu faço mais Brahma, tudo isso. Se puder contar um pouquinho para a gente. Claro. Na Ambev, eu tive a oportunidade de passar por algumas áreas diferentes. Dentre elas, eu comecei no CDD, então, na época em Curitiba, então, o CDD é um centro de distribuição, e aí é muito o dia a dia realmente das entregas, né? De você estar ali junto com o motorista, como você motiva a sua equipe, e aí a sua equipe, não só a Ambev, mas a sua equipe de parceiros logísticos, né? Para fazer as entregas, porque assim, de certa forma, é muito reloginho. Você precisa sair de uma entrega e já ir para outra para conseguir garantir a produtividade e eficiência daquela operação, né? Então, você tem os planos muito bem desenhados, você entende como que está essa demanda, tem todo o processo de SNOP e SNOE que passa um pouco dessa visão, né? De como vai ser esse mercado, de o que vendas está vendo de produto, o que os novos produtos, o que a gente acredita de market share para esses novos produtos, isso cascateia até chegar ali na base, realmente, no CDD, que vai expelir esses produtos e fazer as entregas deles para cada um dos clientes. Depois dessa oportunidade também, eu tive a oportunidade de participar, de ser membro de um grupo de auditores, onde a gente... a partir de um padrão, né, num processo de padronização de como era feito a entrega da Ambev em cada um dos seus CDDs e como cada operador logístico deveria nos suprir de fornecimento, eu fiz parte das auditorias, então, de um grupo de auditoria que passava a nível Brasil e República Dominicana, fazendo auditorias dessas unidades, para entender como a gente garantia essa padronização. Depois disso, eu fui para uma área mais de autosserviço, e aí é o atendimento dos grandes mercados, então, Carrefour, Walmart, Pão de Açúcar, e aí são tipos de clientes diferentes, né? Porque quando você vai para o varejo, vamos dizer assim, você tem menos, você tem um tamanho menor de produto sendo entregado em mais vezes, e quando a gente fala no autosserviço, né, quando a gente fala de grandes mercados, você tem um volume maior sendo entregue para menos clientes. E um pouco eu acho que das dificuldades quando a gente vem em casa, né, com o caso do Rio Grande do Sul, eu acho que ele não está só linkado à bebida em si, mas ele está linkado a suprimentos básicos. Então, por exemplo, nesse momento agora mesmo, a Raízen
a gente está ajudando com o fornecimento de combustível, principalmente para aeronaves chegarem até lá e conseguirem fazer o suprimento de produtos básicos e até fazer essas movimentações que o exército, enfim, que a gente precisa deslocar para esse local. Então, eu acho que as complexidades da logística, né, em qualquer âmbito, vamos dizer assim, ela sempre vai ter uma especificidade. Em algumas empresas vai ser muito mais de produto, em outras empresas vão ser muito mais do tipo do produto em si, por conta de variabilidade do mercado em si. Então, se você está lidando com uma commodity, tem muito mais agentes externos que vão mexer na sua variabilidade de demanda. Então, eu acho que são vários aspectos que você precisa olhar, mas no fim, né, tudo é logística, é tudo você tira de um lugar e leva para o outro. O produto é diferente, mas o caminho ele é o mesmo. Assim. Sim, bem interessante. Agora, para entrar nos finalmente aí eu quero uma visão sua e entender também, né? Nova era, né, do gerenciamento, né, eu vejo que você está trabalhando de casa, como que as principais ferramentas que você utiliza, quais são os apoios, né, os recursos logísticos que você tem à mão para poder fazer essa gestão, como você bem disse, da região que eu preciso atender, da produtividade da minha cadeia logística, tudo que se envolve, né, dentro desse macrosistema que você está trabalhando, e como que você faz todo esse gerenciamento, e como que você recebe o feedback das informações, e como que você trabalha como gestora, né? E eu acho bastante interessante, eu gosto bastante de conversar com as gestoras mulheres, né? Porque a gente ainda tem muito essa questão do machismo ainda dentro das operações, né? Principalmente em grandes níveis. O que é ser uma gestora mulher dentro de uma grande corporação e a utilização dessas novas ferramentas, todas essas tecnologias para fazer a gestão. Tá. Quando a gente fala sobre gestão logística, né, ou até mesmo do supply em si, eu acho que a gente tendencia a pensar em ferramentas muito complexas. E eu acho que a beleza, inclusive, está no simples. Porque não precisa de grandes ferramentas, óbvio. Grandes empresas vão ter grandes ferramentas. Mas as empresas menores não significa que porque ela não tem aquela ferramenta robusta que uma empresa multinacional vai ter, né? Ela não consegue ter o mesmo ganho de performance e a mesma diligência. Eu acho que quando a gente fala sobre gestão dos recursos, e principalmente falando em termos da logística em si, o que você precisa muito é disciplina na execução. Então, você garantir que você faça bem feito aquilo todos os dias de uma forma excelente. Porque muitos dos problemas da logística são realmente problemas que, se você for olhar, eles não são tão complexos, mas eles se tornam complexos se você não entender qual é a causa raiz, o que está causando aquele problema, né? Então, eu acho que muitas vezes as empresas e a indústria olha hoje, né, a fala sobre tecnologia, vamos pagar várias tecnologias. Eu acho que antes de você entender o que você quer investir em tecnologia, é muito importante você observar e garantir que você conheça o seu processo. Porque quando você tem o conhecimento do seu processo, você sabe exatamente aonde você está carente de uma ferramenta robusta, e aí faz sentido você fazer esse tipo de investimento. E aí, como que eu gerencio, né, meu time? Hoje a gente trabalha num modelo híbrido, e eu acho que, assim, cada empresa está tomando sua decisão, né? Eu vejo que muitas multinacionais seguiram por esse modelo híbrido, que eu, particularmente, sou muito adepta, porque eu acho que você dá liberdade para o funcionário de ir e vir, né? E ter a sua liberdade de não passar muito tempo no trânsito, porque nas grandes cidades, hoje, você gasta muito tempo para se locomover. No entanto, como gestora e como pessoa, eu gosto muito de estar lá no ambiente de trabalho, porque eu acho que o seu time te vendo,
você estando mais próximo e você estando no ambiente de trabalho, às vezes as conversas que acontecem realmente dentro ou fora do departamento, aquele papo de corredor, ou até você está passando para ir ao café, pegar um café ou ir ao banheiro, e você ouve algum assunto, você já conecta e você olha, tô sabendo, tô por dentro, não tô, isso tem impacto em mim, isso não tem. Então, eu acho que uma dica que eu dou muito é, se você entrou novo numa empresa, a forma mais rápida de você pegar a cultura e entender um pouco do contexto de onde você está envolvido é tá lá no dia a dia, porque você vai ver e ser visto, mas não só por isso, mas muito pelo que você consegue pegar do conhecimento do todo, sabe? Então, eu acho que essa é uma oportunidade. E aí, outra pergunta que você me fez é sobre liderança feminina, né? Eu olho ao longo da minha carreira que hoje, quanto mais a gente fala desse assunto, mais você percebe que ele precisa ser discutido e debatido, porque, de fato, muitas vezes, né, e aí, pelo meu jeito de ser, e aí eu não estou dizendo que o meu jeito é o correto, muitas vezes eu estava em algumas situações que hoje são colocadas como, isso é um assédio moral, e você não percebia. Você se sentia desconfortável, você não se sentia feliz, mas você não tinha essa noção do que era exatamente aquilo. E hoje você ouve, você realiza e fala: poxa, naquele momento que eu me senti talvez insegura, naquele momento que eu não conseguia agir da melhor forma, ou naquele momento que eu fui reativa, aconteceu por conta disso, porque realmente eu estava sendo colocada contra a parede e não percebi. E aí eu acho que, como profissional, isso te ajuda a olhar para trás e falar, né? Nossa, talvez eu não estava tão louca, ou talvez realmente eu não estava emocionalmente tão frágil. Aquilo foi duro realmente, e eu posso me abraçar e me receber e falar, passei por aquilo me deu uma casca, vamos dizer assim, né? Mas também me ensinou que eu não quero que os meus colaboradores passem por isso. Então, eu acho que essas discussões, elas são boas, e aí não só falando da pauta do machismo, eu acho que tem diversas pautas que a gente pode dizer aqui, né, da diversidade, da inclusão, da equidade, de gênero, raça, etária, enfim, que são temas que quanto mais a gente debate, mais a gente percebe os nossos preconceitos. E eu gosto muito de um ponto que uma vez um gestor meu me falou, que ele fala assim, hoje, na Raizen, a gente se tornou referência em segurança porque a gente fazia a intervenção. E eu acho que se a gente quer mudar esse momento da diversidade, da inclusão, a gente precisa usar a intervenção. E aí eu acho que ter essa vulnerabilidade de olhar para o seu gestor e falar, olha, essa palavra que você usou, eu acho que não foi muito legal. Intervir, porque às vezes a gente está usando mesmo a palavra sem saber. Então, todos somos humanos, né? E vamos errar. Então, eu acho que no momento que você permite esse ambiente mais vulnerável, eu acho que você torna ele melhor, não só para a mulher, mas inclusive para o homem, porque eu acho que pouco se fala, né, no ambiente de trabalho do silêncio do homem, de quanto o homem às vezes se sente só. E o quanto o homem talvez não pode demonstrar uma fraqueza. Então, assim, eu acho que a gente tem que sim incluir a mulher, mas eu acho que tem outros temas que a gente pode conversar através de uma vulnerabilidade nesse ambiente de trabalho que vai ajudar de forma geral, sabe? E não só esse item ou aquele. Que é isso, André, estou super à disposição, precisando, estou aqui, só me manda mensagem. Se tiverem dúvidas dos seus alunos ou dos seguidores do canal, também fico à disposição. E é isso.